Qual a chance de o volante Bakayoko, que já jogou por Chelsea, entre vários outros grandes clubes, pintar como reforço no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de um dirigente alvinegro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante no Corinthians. Timothy Bakayoko pode ser reforço alvinegro? O volante francês de 31 anos de idade, que já passou por Milan, Chelsea, Napoli, entre outros, fez nessa sexta-feira uma postagem que chamou bastante a atenção de torcedores corintianos. Em suas redes sociais, ele postou dois emojis, um gavião e aqueles olhinhos, causando a impressão de que poderia se tornar mais um reforço estrangeiro. Corinthians que já tem Memphis Depay, que fechou recentemente com o Labiad e, por último, anunciou a contratação de Lingard. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol. Já vou trazer a resposta, antes só contar um pouquinho sobre quem é Bakayoko, atleta que já passou por Mônaco, Chelsea, Milan, Napoli, mais recentemente Lorient e também PAOK. Ele chegou a valer 40 milhões de euros, foi isso que o Chelsea desembolsou para comprá-lo do Mônaco. É bem verdade que o Bakayoko não entra em campo desde 10 de novembro de 2024. Resposta desse dirigente corintiano com quem conversei na manhã desse sábado, zero conversa em relação a Bakayoko. Corinthians descarta a contratação do jogador. Só para completar mais uma informação exclusiva, Lingard, que foi anunciado de forma oficial como reforço do Corinthians nessa sexta-feira, esteve no Parque São Jorge para resgatar uma tradição muito legal. O Timão, com reforços históricos, importantes, emblemáticos, sempre toca a sua sirene. E o Lingard, que estava com o restante do elenco no CT do Parque Ecológico, distante 10, 15 quilômetros, foi até o Parque São Jorge para que a sirene pudesse soar. E os sócios do Corinthians que estavam no Parque São Jorge, vários deles ficaram bastante animados, alguns até emocionados com a lembrança. O Corinthians fez questão de acionar a sirene por entender que o Lingard faz parte dos grandes reforços. Nas últimas vezes que a sirene do Corinthians tocou, contratação do Memphis Depay, que tem dado super certo apesar do custo, e do Paulinho, volante que já foi da seleção brasileira e já havia feito história com a camisa do próprio Timão. O que você pensa sobre Lingard e tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Memphis não vai receber nunca no Corinthians. O Wanderson, hoje, a dívida do Corinthians para com o Memphis já é superior a 35 milhões de reais. E cada vez que ele entra em campo, essa dívida vai aumentando. Só para lembrar, né? Existem bônus no contrato do Memphis com o Corinthians que ele garantem dinheiro por um determinado número de jogos, por um determinado número de gols / assistências, tá? Felipe Soares, boa noite, Nicola. Sabe informar se o meia Pochettino do Fortaleza pode pintar no Timão? Não, precisa comprar, gastar dinheiro, não rola. O goleiro Lucas Arcanjo do Vitória tem alguma chance de ir para o Corinthians? Ouvi uma pessoa do Corinthians hoje afirmando que não, que é uma cavada e que o Corinthians já sabe que precisaria gastar dinheiro e não há possibilidade de gastar dinheiro para contratar jogador. O Memphis está andando em campo e vai continuar assim até a Copa. Vai usar o Corinthians como centro de treinamento. Se ficar assim, vai merecer esquentar no banco. Cara, a atuação do Memphis contra a Portuguesa, eu tava no Canindé naquele dia, cara, foi bizarra. Uma preguiça. Saiu a notícia de que o empresário do Bidon viajou para a Inglaterra para discutir no meio do ano para ele ser vendido. Quem que é o empresário do Bidon mesmo? Deixa eu... Bidon. Eu falava muito com o pai dele, o Glaucio. Mas não sei se o Glaucio mudou de telefone ou parou de me atender. Quer ver? Ó, empresário Breno Bidon. Tem uma história engraçada do pai do Bidon. Pai dele, uma vez a gente estava... Fernando Brito. Uma vez ele estava lá em casa, a gente estava contratando uma pessoa para fazer... colocar papel de parede, né? Aí foi lá um senhor e tal, né? E aí ele viu que lá no meu estúdio, lá em casa, tinha coisas de futebol e tal, tinha até um quadro de 1 milhão de inscritos. Ele falou, você trabalha com futebol? Eu contei, né? Ele falou, pô, meu filho joga no Corinthians. Eu falei, quem é teu filho? Ah, não, você não vai conhecer, tá no Sub-15 e tal. Eu falei, mas fala o nome. Aí ele, Breno Bidon. Eu falei, peraí que eu vou mandar mensagem para uma pessoa que trabalha no Corinthians. Não vou falar que você tá aqui em casa, né? Mas vou perguntar para ela, era o chefe de scout do Corinthians na época. Eu vou perguntar para ela o que você pode me falar desse jogador. E aí eu mandei mensagem para esse chefe de scout, que hoje inclusive tá no Chelsea, e o cara mandou um áudio espetacular, não sabia que o pai dele tava lá, falou, o moleque é muito fenômeno, bastante fora da curva, enorme capacidade, esse cara vai explodir no Corinthians, no profissional, e vai ser vendido para um clube grande.
Fernando, boa noite. Eu mandei a mensagem aqui para o Fernando Brito. Vamos ver se o empresário do Bidon conta alguma coisa para a gente, tá? Hora de te atualizar sobre a dívida do Corinthians com o Memphis Depay. E por conta do não pagamento das luvas do mês de março, a pendência do Timão para com o atacante holandês alcançou 40 milhões de reais. Eram 35 milhões depois do título da Supercopa do Brasil. Você vai lembrar que qualquer taça conquistada pelo Memphis com a camisa do Corinthians lhe garante cerca de 5 milhões de reais. São 4 milhões 725 mil livres de impostos. Com toda a tributação, o Corinthians tem de colocar nos caixas do Memphis Depay, ou tem um custo de algo na casa dos 5 milhões de reais por taça. Eram 35 milhões. Com essa luva do mês de março que não foi paga, a dívida já alcançou 40 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas que número gigante é esse? Ele é fruto de uma série de pendências, com pagamentos de luvas, com pagamentos de prêmios e bônus. O Memphis Depay tem direito a bônus por jogos, por gols e assistências, além de títulos. E tudo isso somado se transformou num enorme problema. Importante registrar que o contrato do Memphis termina na metade do ano e o Corinthians tem adiado a discussão da renovação. A avaliação do presidente Osmar Stabile e companhia, embora isso não possa ser dito de forma pública, é de que é inviável manter o Memphis Depay em qualquer condição parecida à do atual contrato. Os responsáveis por acertar esse acordo, inclusive, são tratados no Corinthians como muito maus gestores, porque fizeram um contrato extremamente benéfico ao atleta e que dá prejuízos ao clube. Memphis precisaria aceitar uma redução estratosférica para sua permanência no timão. Em relação à dívida, o Corinthians promete começar a pagar essas pendências assim que se resolver com o Tajeres, clube argentino de quem o Corinthians comprou o Rodrigo Garro. A saideira sobre o Corinthians, muita gente perguntando por que o Lingard ainda não foi anunciado. O ex-jogador do Manchester United já tem treinado com o restante do elenco, mas só pode ser oficializado assim que tiver regularização do seu nome no boletim informativo diário. Curtiu o vídeo? Nicola, o Corinthians negocia com algum atacante? O Dorival quer mais 3 reforços. O Dorival quer mais 4, para ser preciso. O Dorival quer mais um goleiro. O Dorival quer mais um atacante e mais um centroavante. E se puder trazer um meio-campista, ele também quer, tá? O Dorival é bem pidão. A diretoria do Corinthians tem encontrado dificuldade. Deixa eu até atualizar uma coisa importante. Hoje não, nos últimos dias tem surgido uma série de especulações envolvendo goleiros, né? O Corinthians recebeu a sugestão do Neto, goleiro que pertence ao Botafogo. O Bruno Bertinato, que joga na Portuguesa, foi observado e agradou. E hoje o Samir Carvalho contou que Lucas Arcanjo, do Vitória, interessa. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu conversei com uma pessoa do Corinthians, a pessoa contou que o Neto dificilmente vai ser contratado. Não, vamos lá. Que as informações que o Corinthians recebeu em relação ao Neto são de que é um cara difícil de grupo. Aquele cara que reclama de banco, enfim. Seria a opção mais fácil dentre essas possibilidades, porque é o único que poderia chegar de graça, talvez até com parte dos salários sendo pagos pelo Botafogo. O Bertinato só sai da Portuguesa com compra, e o Corinthians alega não ter dinheiro, situação bem parecida a do Arcanjo lá no Vitória, tá bom? Malcom no Corinthians, é verdade que a Juventus da Itália enviou uma oferta de 25 milhões de euros pelo volante André? Emerson, na semana passada o Samir Carvalho foi o primeiro a contar sobre o suposto interesse da Juventus, né? Todas as fontes com quem conversei asseguraram que não teve proposta da Juventus. E nem faria sentido ter uma proposta de 25 milhões de euros da Juventus com o Corinthians aceitando uma oferta do Milan de 15 mais 2, tá? Sobre o Malcom, o Careca Bertalha, cara super gente boa, ele tem um blog do torcedor do Corinthians no GE, enfim, o Careca estava contando que no último dia da janela de transferências, na terça-feira, que o Corinthians estava tentando a contratação de um atacante que poderia mudar o patamar. E aí muita gente imaginou, que era no mundo árabe, inclusive, muita gente imaginou que esse reforço seria o Roger Guedes. Aí, no fechamento do dia, sem acordo, sem avançar nessa negociação, o Roger Guedes, o Careca veio a público para dizer que o alvo era o Malcom, tá? Cara, o Careca não tem nenhum motivo para ficar inventando, nem é o tipo de perfil dele falar sobre negociações, mercado. Mas eu fui tentar checar com uma pessoa próxima ao Malcom, e a pessoa disse que hoje a maior possibilidade para o Malcom é de renovar o contrato. Ele tem vínculo até junho do ano que vem, e já tem uma proposta do Al Hilal para que ele fique lá por mais 2 anos, tá?
O Malcom ganha 9 milhões de reais por mês, é titular absoluto, o time briga por títulos, enfim. Não estou botando muita fé de que essa história possa avançar, não. Beleza? Sugere Matheus Magalhães, no Corinthians, já teve interesse. Alan, aí vai esbarrar naquela necessidade de investimento, né? O Matheus é bom goleiro, tá jogando no Slavia Praga. Deixa eu ver se o Slavia ganhou hoje. Acho até que apostei no Slavia. Matheus Magalhães. Não é Slavia Praga, não. É Cruz Vermelha, tá? Deixa eu ver se ele jogou hoje. O time, eu não apostei, não, mas o time dele venceu 2-0. O Radnik Kragujevic. Nossa, difícil pra caramba. Mas ele jogou. Certamente para contratá-lo, que ele tem contrato só até junho de 27, então talvez desse para amarrar um pré-contrato. Nome interessante. Só para quem está chegando agora, na audiência rotativa do YouTube, eu contei no início da live que hoje um dirigente do Corinthians meio que descartou 3 nomes, né? O Neto seria o mais fácil, porque o Botafogo tá louco para colocá-lo em um outro clube, talvez até ajudando com parte dos salários, mas o Corinthians recebeu informações de que o Neto no dia a dia é meio complicadinho. Sobre o Bruno Bertinato, que é goleiro da Portuguesa, e o Lucas Arcanjo, que é goleiro do Vitória, esses são considerados muito caros. Caros não é que são muito caros, há necessidade de investimento de dinheiro. E dessa maneira fica difícil para imaginar algum negócio, tá bom? Que mais? É verdade que o Neto quer jogar no Corinthians, por aí. Sandro, tô para te dizer que seria o nome mais fácil, porque o Botafogo tá louco para se livrar dele e pro Neto seria interessante. Até porque o Hugo Souza não dá para cravar que fica até o fim da temporada. Só que o Corinthians, e essa é a informação importante, o Corinthians recebeu ou apurou no mercado que o Neto no dia a dia não é um cara muito fácil. Um cara, enfim. Nicola, outra questão. Você acha que o Memphis fica até a Copa ou renova o contrato no Timão no atual momento? Quero que saia. Não está fazendo nada e muito caro. O Corinthians tem afirmado, até para não ficar muito chato, que vai tratar sobre a renovação do Memphis num futuro não tão distante. E a ideia é definir o futuro dele antes da Copa do Mundo. Mas que nesse momento a prioridade é a solução do impasse com o Rodrigo Gal e o Tadjeres. Sabe quantos gols o Memphis Depay marcou na atual temporada? Vou dar uma dica: 9 jogos. Nenhum gol marcado. E uma única assistência no Campeonato Paulista. A verdade é que o Memphis, que jogou muito bem em 2024, foram 7 gols e 4 assistências em 14 jogos. Foi bem em 2025, com 12 gols e 10 assistências em 51 jogos. Na temporada de 26, o Memphis tem sido uma negação. E a impressão que eu tenho é de que isso passa muito pela vontade do Memphis em se preparar no Corinthians para a Copa do Mundo. Rapaziada boa, mais um giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você perder nenhum conteúdo do Timão. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do Corinthians, tá bom? A gente vai encerrando a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você, segue para mais, até o próximo vídeo. Fui!